Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Você Sabe Tudo Sobre História. Dessa vez com o tema As Histórias em Quadrinhos na Segunda Guerra Mundial. Já dá para ver que eu vim até a caráter sobre isso, né? Com certeza você já ouviu falar, né? Já ouviu algumas frases assim: história em quadrinho é coisa para criança, história em quadrinho é uma perda de tempo, história de quadrinhos são histórias fantasiosas, não é, que faz as crianças ficarem voando. Mas também já deve ter escutado outras formas dizendo que história em quadrinho é perigosa, estimula demais a imaginação da criança, do jovem, do adulto. Então, tendo esse contexto, tá, esses preconceitos sobre a história em quadrinhos, nós vamos nessa videoaula aprender de que forma, tá, a indústria de entretenimento utilizaram Batman, Super-Homem, Capitão América, Tocha Humana, Príncipe Namor, quer dizer, os heróis que praticamente são voltados para a criança, a lutar contra, não é, um inimigo que adorava utilizar a propaganda, não é, os filmes, tá, que era, no caso, nazismo. Né? Então você tem a indústria lutando, a indústria americana principalmente, lutando, pegando seus personagens, lutando contra o eixo, não é? Contra Mussolini, contra, não é, Hitler e o imperador Hirohito. Então, vamos ver realmente se as histórias em quadrinhos elas são para crianças ou uma poderosa arma ideológica, tá? O foco dessa videoaula é a influência das histórias em quadrinhos na Segunda Guerra Mundial. Então, eu não vou ficar muito preso à origem da história em quadrinho, mas algumas coisas ligado aí à história dá para a gente fazer algumas comparações. Então, por exemplo, se você pegar a história em quadrinho, ela é indicada por vários professores acadêmicos a serem trabalhadas, não é, no ensino tanto fundamental quanto no ensino médio. Não é à toa que de vez em quando aí o vestibular, ele, assim como o próprio Enem já caiu, aquela questão que falava sobre a primeira aparição do Capitão América, aquela que ele dá um soco na cara do Hitler. Então, para você ver que o próprio ensino de história, ele já vai trazendo novidades, não é? Até para a própria sala de aula. Depois eu vou falar mais sobre essa revista do Capitão América, essa primeira aparição dele. Então, esses historiadores, existem textos acadêmicos deles que eles indicam, tá, e explicam o poder do entretenimento voltado, no caso, para a história em quadrinho. Tá? Então, eles acabam fazendo algumas comparações, né, de onde surgiu a história em quadrinhos. Alguns acabam, praticamente os que eu pesquisei, tá? Cheguei até a ver alguns vídeos de alguns professores que têm palestras deles na internet, eles, né, colocando o contexto da história em quadrinho desde os homens das cavernas. Quer dizer, aquelas pinturas que praticamente todo aluno com certeza já viu, chamado pinturas rupestres. Aquelas pinturas que retratavam o seu dia a dia, não é, que mostravam ali alguma parte ali do seu ritual, não é, algum tipo de caça, alguma celebração, tá? E algumas dessas pinturas, elas estavam em sequências. Então, vários historiadores gostam, quando explicam sobre a história em quadrinhos, para mostrar que não é algo só para criança, só ligado para o grupo jovem, que é uma coisa que a própria história consegue explicar desde os homens das cavernas. Quer dizer, a necessidade do homem em retratar, não é, os seus feitos, em retratar o seu, não é, o seu dia a dia. Então, quando a gente vai falar, tá, da história em quadrinhos voltado para a Segunda Guerra Mundial, lembrando que eu fiz um vídeo,
tá? Que você pode acessar também, assistir, que é quando os livros foram para a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, os Estados Unidos acabaram criando um programa que era para incentivar, não é, o soldado dele a lutar na guerra. Claro que o motivo que vai levar os Estados Unidos a entrarem praticamente na guerra vai ser o ataque a Pearl Harbor, tá? Então, muitas pessoas perguntam, até porque quando eu disse que eu ia falar sobre esse vídeo, muitas pessoas perguntaram, professor, o que levou um quadrinista, o que levou um roteirista a escrever sobre, não é, a história em quadrinho, pegar um personagem que é praticamente voltado para criança e colocar ele na Segunda Guerra Mundial? O que levou? Bom, existem vários fatores sobre isso. Primeiro, tá? Se a gente pegar aí o boom das histórias em quadrinhos, elas vão acontecer aí na década de 30. Sabe por quê? Se a gente pegar a história dos Estados Unidos, tá? Aquela quebra da Bolsa de Nova York, você sabe, aquela crise, tá? Aquele consumo exagerado, tá? Então, uma das alternativas que a indústria de entretenimento, no caso as HQs, a história em quadrinho, encontrou para ela vender mais os seus, né, as suas histórias, era criar personagens fortes, heróicos, fantasiosos, tá? E o primeiro, praticamente, aquele que inicia esse heroísmo todo, você pode pesquisar, tá? Começou com o Super-Homem. Não é? Você pega lá as roupas, praticamente a roupa dele, o uniforme dele, praticamente ele é um espelho, não é, ali da bandeira americana. Você tem ali o vermelho, aquelas cores que predominam mais no uniforme dele, vermelho, tá? E o azul, praticamente ali das cores americanas. Então, o heroísmo do Super-Homem, tá? Essa forma de enxergar, tá? O super-herói acabou aumentando o quê? As vendas das revistas. Sim, mas isso não é o suficiente para explicar como é que esses personagens vão ser, né, bem utilizados na Segunda Guerra Mundial. Bom, você já aprendeu, não é, que você já estudou o nazismo, sabe daquela propaganda do Hitler, tá? Aquele estímulo, aquela lavagem cerebral que ele fazia, tá? No jovem alemão, no soldado alemão, que é para estimular ele para a guerra. Então, os quadrinistas, roteiristas, enxergaram, não é, nos nazistas um bom inimigo para ser combatido. Então você vai ter aí os super-heróis, não é, combatendo aí um grande inimigo, que era quem? Não é o nazismo. Então você vai, depois eu vou colocar várias imagens no final do vídeo, eu vou colocar várias, até porque quando eu comecei a procurar, tá, a pesquisar esse assunto, eu encontrei muitas revistas, tá? Muitas capas de revistas, muitas revistas completas para ter acesso, tá? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Então você tem um inimigo, não é, muito bom para ser combatido, e isso acabou vendendo mais o que? Revistas, tá? Mas o que vai motivar, tá? Um outro fator que vai motivar é quando você lembra daquela perseguição dos nazistas, principalmente, tá? Aos judeus. E aí, pessoal, o que tem a ver, entendeu? A perseguição dos judeus com os quadrinistas? Muitos desses quadrinistas, ou eles são descendentes de judeus, tá? Ou eles acabaram, tá, levantando uma bandeira, não é, como luta para proteção desse grupo. E alguns quadrinistas que eram judeus acabaram mudando, criaram assim um outro nome para não receberem, né, represálias, perseguições. Um deles que eu achei muito interessante,
tá? Que foi o co-criador do Batman, que é o Bob Kane. Ele é judeu. Eu vou colocar aí para você o nome dele, judeu. Os criadores do Super-Homem, tá? Eles também eram judeus. Então não é à toa que você vai ver, vou colocar algumas revistas para você ver, não é à toa que você vai ter também, tá? Batman, Super-Homem, não é? Capas de revista, história em quadrinhos, mostrando eles combatendo quem? Não é? O nazismo, depois o eixo, como um todo, tá? Então você pega o Super-Homem, 1938. Depois você tem o Batman, 1939. Então você tem praticamente em 39 o início, não é, da Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo assim, tá? Você vai ter aí o Batman e o Super-Homem, eles não foram usados, tá? No início, como personagens que vão lutar diretamente na Segunda Guerra Mundial, sabe? De proteger o povo americano. Na verdade, as revistas iniciais que estão voltadas para a Segunda Guerra Mundial, tá? Era para divertir, dar coragem, não é, ao soldado, tá? De uma maneira geral. Mas o fator que vai fazer com que, não é, os super-heróis entrem de fato, não é, como soldados da liberdade para acabar com o dito mal, que era o eixo, que era Mussolini, né, Hitler e o Hirohito, o eixo do mal, vai ser o ataque à base americana Pearl Harbor. Então aí você vai ter um personagem que ele foi criado, entendeu? Praticamente engajado com missões suicidas, não é? Para libertar o mundo. Não é só o povo americano, não. Mas libertar o mundo das garras do nazismo, que foi o Capitão América. Então, a primeira aparição do Capitão América em 1941, que é o mesmo ano do ataque, não é? A base, não é, Pearl Harbor, que era americana, pelos japoneses, depois eu vou falar sobre os japoneses melhor, tá? Então, quer ver, dá uma olhadinha aí na primeira revista do Capitão América, ele dando um soco na cara aí do Hitler. Então, você tem agora uma revista engajada, você tem Capitão América, tá? Olha para as cores do uniforme dele. Azul, vermelho, branco, né? As cores da bandeira americana. E no início do Capitão América, ele só utilizava o escudo. Então, se você pesquisar, gente, isso tem toda uma carga ideológica. Como assim um escudo? Não é? Porque seria a ideia do quê? Que o Capitão América quer dizer que os Estados Unidos eles estão se defendendo do inimigo. Mas, professor, eu cheguei a ver algumas revistas, que eu vou até mostrar aí para vocês, tá? Que o Capitão América, ele tá com armas, que ele tá atirando, né, em alguns soldados, tá? Isso depois vai mudar. Mas o início, tá, da história em quadrinho do Capitão América, ele é o ideal, tá, americano. Aquele ideal que não é só para proteger o povo americano, mas para proteger o quê? O mundo todo. Então parece que ele levanta uma bandeira do quê? De proteção. A ideia como até hoje, se você pegar os Estados Unidos hoje, eles têm aquela ideia de ser o quê? A polícia do mundo. Agora, eu ainda vou explicar para vocês, fazer uma outra videoaula, que é sobre a Guerra Fria, gente. Tá? Que você vai ter, na Guerra Fria, você vai ter filmes. Tá? Eu vou só citar um bem rápido, que é do Super-Homem, chamado Super-Homem 4, Em Busca da Paz, na década de 80. Tá? Que você tem um Super-Homem, tá? Que ele está desarmando o mundo, tá? Das bombas nucleares. Quer dizer, cabe a ele a proteger o mundo. E ele é um personagem o quê? Tá? Né? É um personagem que levanta a bandeira americana. Então, quer dizer, isso no auge da Guerra Fria. Você pode até procurar aí, o nome do filme é Super-Homem 4, Em Busca da Paz. Então você vê ele desarmando o mundo, quer dizer,
da Guerra Fria. Então, olha só o poder da indústria de entretenimento lá na frente. Nós estamos focados aonde? Na Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram do imperialismo, do neoimperialismo ali no final do século XIX? Que é aquele neoimperialismo na Ásia, na África. Ah, isso, claro, isso não é Segunda Guerra. Isso aí praticamente vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Mas pega e como são tratados os africanos? Não é? Propagandas menosprezando os africanos. Até sabonete que era clorinol, que era para o africano passar para ele ficar branco. Vou deixar uma imagem que eu tenho, essa imagem aí. Né? Então, olha como o africano ele era visto, né? Que ele dá aquela ideia lembra do darwinismo social, que o homem branco ele é superior, que a África ela não tem história, é um deserto cultural, tá? Então, lembra também do outro que é do imperialismo ali na China, daquela imagem que tem o imperador chinês que ele fica, não é, totalmente nervoso com as grandes potências tentando dominar ali o seu território. Então, quando chega na Segunda Guerra Mundial, os inimigos vão ser outro. Tá? Já falei do nazismo, que você tem até um grande inimigo do Capitão América, que é o Caveira Vermelho, que tem uma revista muito boa que eu encontrei. Ela vende até na internet por R$18 por aí, tá? Que é Caveira Vermelho, não é, encarnado, vale muito a pena. Caveira Vermelho, tá? Se você já leu alguma revista do Capitão América, ele era nazista, tá? Pega a história dessa HQ que eu indiquei para você ver a relação dele com Hitler. Olha, vale muito a pena, viu? Vale a pena. E se você pegar, tá, as histórias em quadrinhos, tirando o nazismo, e você pegando, focando, tá, nas histórias do Capitão América, nas histórias aí, tá, do Tocha Humana, tá, do Príncipe Namor, do Thor, você tem os japoneses como os grandes vilões. Quer dizer, estão deixando de lado aí o chinês. Não é? Se você lembrar, tá? Já estudou, já leu alguma coisa sobre o fantasma, tá? O inimigo dele é o imperador Ming, que é um chinês. Olha como vai mudar. Né? Agora você vai ter os japoneses devido ao ataque de Pearl Harbor, tá? Pelos japoneses, que era uma base americana, que é a partir desse ataque, tá? Que os Estados Unidos, que o governo autoriza o quê? Oficializa a entrada deles na guerra. Se você ainda quer reforçar mais ainda essa ideologia, esse estereótipo, né, de como os japoneses foram transformados em grandes inimigos dos Estados Unidos também, pega o filme Pearl Harbor. Pega o filme, ganhou o Oscar de melhor a edição de som, mixagem, mas pega lá. Parece que você só vê um lado, quer dizer, o lado dos Estados Unidos, eles são, né, eles estão tranquilos, eles são bons, aí você vê em todo o filme o governo japonês o quê? Tramando o ataque, quer dizer, em um filme, se você não prestar atenção, ele pode te mostrar quem é o vilão, tá? Quer dizer, passando uma ideologia. Então existem revistas do Capitão América socando a cara dos japoneses, não é? Metralhando os japoneses, vou mostrar algumas imagens aí, metralhando aí os japoneses, quer dizer, humilhando os japoneses. Isso porque eu estou focado nessa videoaula só onde? Nas histórias em quadrinhos. Pega os desenhos da Disney que tem, tá? Que existem desenhos que é do Mickey, não é? Quando eu criar uma outra videoaula sobre isso, vocês vão ver. O próprio Mickey, não é, menosprezando os japoneses, pega um outro personagem muito importante da Disney, não é, que praticamente é um dos mais políticos, que é o Pato Donald, é aquela que ele está na Alemanha nazista, que é um sonho que ele está tendo, né, o horror, que essa é uma mensagem, um desenho, tá, que eu ainda vou explicar numa outra videoaula sobre isso, tá, e você vê lá, né, o Hitler, você vê o Mussolini, você vê
Hirohito, né? Todo estereotipado, pequeno, dentuço, atrapalhado, de uma maneira bem rápida, tá? Então, muitas pessoas, quando a gente fala sobre a história em quadrinho, muitas pessoas falam assim: ah, eu sempre li história em quadrinho e eu nunca percebi isso. Não é? Eu sempre li história em quadrinho, ela nunca transformou o meu modo de pensar. Bom, parabéns, se você tem uma boa estrutura, se você teve uma boa base. Porque o que você não pode pensar que a história em quadrinhos, ela não tem nenhuma ideologia. Não, ela tem. Assim como você tem história em quadrinho que ela quer te passar uma para criança, não é? Uma lição de moral, essa lição de moral ela pode ser tanto positiva e ela pode tanto ser negativa. Ela está te dando uma carga ideológica de como você pensar. Vários desenhos aí da Disney você tem aí, não é, para as crianças, não é, de como elas devem pensar, como elas devem tratar. Agora imagina você pegando, tá, a revistas em quadrinhos e dizendo que o inimigo é este, é só este. Então, ela pode, assim como tem filmes, existem pessoas que acreditam que os Estados Unidos, de tanto ver filme, de tanto olhar, não é, noticiários, que os Estados Unidos é o melhor local, que eles são os grandes protetores, só eles podem ter armas, outros não podem ter armas, eles se acham que a polícia do mundo. Então, existem mensagens, telejornais, nossa, você vê só um lado sendo mostrado. Imagina você vendo isso na Guerra Fria, que depois o inimigo vai ser outro. O inimigo vai ser quem? Não é? Vai ser os russos. Tem uma revista muito boa, tá? Que ela tem uma carga ideológica muito grande, que eu vou mostrar para vocês a capa aí, que é A Menina que Adorava a Suástica. Olha só. Professor, isso é uma revista nazista? Não, não, é americana. Peraí, mas a revista não é com o título, com a capa aí mostrando sobre o nazismo, A Menina que Adorava a Suástica? Americana? Como assim? Tá? Isso aí é praticamente no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Essa garota, ela adorava o nazismo, adorava o Hitler, mas vê a Alemanha perdendo a guerra. E aí ela acaba indo, não é, acaba indo em um campo, tá, russo, e ela acaba não gostando dos russos, porque ela achava que os russos, a imagem que ela tem e que ela vai passar para as pessoas, que eles são maus, que eles são estúpidos, que eles são assassinos, que eles são estupradores, até ela chegar em um campo, tá, em uma base de refugiados americanos. Olha aí, ela é uma alemã, ela é nazista. Não gostou dos russos, mas ela acaba percebendo, não é, que a cultura americana ela é melhor. Então mas era pessoa, mas isso aí já não é o final aí da Segunda Guerra Mundial. Sim, é o início da Guerra Fria. Então olha aí como a indústria americana, ela está o quê? Menosprezando os russos, não é? E tentando acabar com qualquer pessoa, tá? Qualquer ideia positiva sobre o nazismo. Então, quer dizer, colocando eles como espelho do mundo, tá? Uma outra revista muito boa, tá? Que eu tive indicações, acabei comprando, é chamado Maus. Vou colocar a imagem para vocês aí. Gente, essa revista, ela é obrigatória. Eu não vou fazer uma resenha dela. Eu gostei tanto dessa história em quadrinhos que eu vou fazer uma videoaula, é tanta videoaula, né? Eu vou fazer uma videoaula, tá? Sobre ela. Que você tem na capa, né? Você vê o Hitler como gato e você vê aí os judeus no caso, não é? São os poloneses aí no caso, não é, como os ratos. Quer dizer, o gato é o inimigo praticamente dos ratos. Então você vai ver que nessa história em quadrinho, os seres humanos eles são, não é, comparados a animais. Mas eu não vou fazer uma resenha, eu vou criar uma videoaula sobre isso. Então vale a pena. Uma outra revista que dá para você ler, que também tem à venda, Magneto Testamento. Vale a pena. A outra é Sargento Rock,
vale a pena também sobre isso. Uma outra é assim, ela só tem, o título dela é assim, 1939 a 45. Vale a pena também, ela tá uns R$20. Vale a pena essa revista. Uma outra personagem também que ela aparece, só pra gente já chegar no final desse vídeo, que foi a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha aí na década de 40, ela surge, não é? Tá? Para incentivar as mulheres, gente. Você sabe que na Primeira Guerra Mundial, tá? As mulheres, elas são convocadas a fazer o trabalho dos homens. Algumas são enfermeiras, outras estão trabalhando ali, não é, para construir armas. E na Segunda Guerra Mundial, as mulheres, elas são, não é? Elas são chamadas de novo, tem até aquela imagem, né? Yes, we can, sim, nós podemos. Então, ela ajudando aí a construir armas, elas estão ali na fábrica. E tá, a história da Mulher Maravilha, ela foi criada até então, nesse período, tá, para incentivar, mostrar o potencial das mulheres. Tá? Então, aí você também tem revistas do Batman, tá? Ele jogando aí, não tomate na cara do Hitler, o Robin, o Super-Homem. Você tem aventuras do Super-Homem descendo de paraquedas, cara, para incentivar o soldado. O cara voa, mas ele está descendo de paraquedas. Aí, nesse período, gente, a partir aí da entrada dos Estados Unidos, você tem os Estados Unidos agora, não é, utilizando seus heróis mais engajados. Começou com o Capitão América, mas agora você tem Super-Homem, você tem a Liga da Justiça, né? Você tem Batman, você tem, não é, o Robin, você tem, tá, a Mulher Maravilha, pega a galera aí da Marvel em peso, lutando contra um inimigo comum. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado, tá, dessa videoaula sobre as histórias em quadrinhos, né, na Segunda Guerra Mundial. Como eu sempre falo, esse é um canal para quem gosta de história, para quem está fazendo vestibular. Então não perca as próximas videoaulas, tá? Até mais, meus amigos.